ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui nós temos um texto bastante difícil, né? Um texto que muitas vezes é mal utilizado por alguns para justificar a obtenção da salvação pelas obras, mas esse texto está longe de falar sobre isso. Esse texto, né, nos mostra sobre dois tipos de fé: a fé verdadeira e a fé falsa. Então, existem apenas dois tipos de fé: a fé verdadeira e a fé falsa. A fé falsa, ela crê e ela pode crer que Deus é um só. Inclusive, o exemplo dado que a fé falsa ela é possuída pelos demônios. Eles creem, e não apenas creem, mas eles tremem diante de Deus. Então, a fé falsa, ela pode até crer, mas ela nada faz. A fé falsa é aquela fé farisaica em que é proferido o amor a Cristo, é proferido o amor ao próximo, mas as evidências não existem. As atitudes não correspondem a esse discurso. Essa é a fé falsa. A fé que fala muito sobre amor, mas não demonstra amor no seu dia a dia. Mas o texto também nos apresenta, então, a fé verdadeira. A fé verdadeira, né, apontada aqui como sempre acompanhada de obras. A fé verdadeira é aquela que coloca em prática, é aquela que traz evidências práticas da salvação. E mais uma vez é importante nós destacarmos aqui que essa fé verdadeira, ela age, né, em primeiro lugar, ela já é fé, então nós já sabemos que essa fé, ela é dada por Deus, ela é um dom dado por Deus, e o texto bíblico nos diz para que ninguém se glorie de possuir tal fé. Então essa fé é um dom, nós recebemos de maneira imerecida, assim como Abraão teve a sua injustiça imputada, ele não tinha nada que pudesse ser atribuído a ele essa justiça, então Deus lhe dá essa justiça, e essa justiça só é possível porque um dia viria aquele que cumpriu toda a boa obra, aquele que seguiu toda a lei e pelas suas obras conquistou a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. E é por conta dele então que Deus pode imputar justiça a Abraão. Então a fé genuína, uma vez que ela é dada, ela entra em ação. A fé cristã, ela não é uma fé estática. A fé cristã, ela não é uma fé que te convida para a zona de conforto. A fé cristã é aquela que te põe em ação, é aquela que te tira da zona de conforto, porque em primeiro lugar você precisa ser conformado à imagem de Cristo, mas porque ela também te coloca para se sacrificar, para se doar, para colocar o outro em primeiro lugar. O resumo, né, dos mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, tem o seu cumprimento, uma vez que essa fé é colocada em ação. E, meus irmãos, eu quero que você pense no cenário que nós temos vivido. Pessoas passando muitas necessidades. Emprego aumentando. Pessoas sem assistência de saúde. Hospitais com filas. Cada vez mais pessoas ficando doentes. Pessoas perdendo o seu emprego. Um caos no cenário político, no cenário econômico e no cenário sanitário. Agora pare para pensar, se você não tem passado dificuldade nenhuma dessas três áreas, você acha que é simplesmente para que você tenha uma vida confortável que Deus está te dando isso? Ou será que Deus tem te dado isso para que você possa então agir em favor de outras pessoas? Será que Deus não tem te dado todas essas coisas para que você possa se colocar no lugar do outro? Para que você possa, então, se você não está passando por uma crise econômica, para que você possa, então, com o seu dinheiro, abençoar pessoas, comprando medicamentos, comprando alimento, ajudando com moradia? Será que se você tem tido saúde, será que não é para ajudar aqueles que estão sem saúde nesse momento? Meus irmãos, nós precisamos entender, como cristãos que somos,
o conceito de mordomia. Nós nada temos que nós merecemos. Nós não somos possuidores de coisa alguma. Deus nos confia as coisas. Deus nos dá as coisas. Deus nos dá saúde, Deus nos dá emprego, Deus nos dá dinheiro. Mas como gerentes, mordomos de Deus, nós somos convidados a administrá-los de maneira bíblica. Nós somos convidados a administrar de maneira bíblica o nosso dinheiro, a nossa saúde, o nosso tempo, as nossas relações, a nossa relação com Deus e com o próximo, inclusive com a criação. Nós somos então chamados a viver uma vida que honre, que glorifique a Deus e que brilhe a luz de Cristo para o mundo. Nós somos convidados pelas Sagradas Escrituras a sermos então um reflexo de Cristo por onde andarmos. Romanos 8, 29 diz que Deus está conformando em nós a imagem de Cristo. E é a nossa função então como cristãos que somos a nos colocarmos em ação para que Cristo seja visto através da nossa vida. E meus irmãos, eu estou longe aqui, eu quero deixar isso bem claro, eu estou longe de defender a teologia da missão integral. Isso nada tem a ver com o Evangelho. Nós estamos falando aqui do amor genuíno a Deus e ao nosso próximo. O colocar tudo que nós temos à disposição para anunciar as boas novas. E então, quando eu anuncio, quando eu falo daquele amor inalcançável, inatingível, imerecido de Deus por nós, nós então desenhamos, nós ilustramos, nós mostramos o que esse amor é capaz de fazer na minha e na sua vida. Então, por isso, nós somos chamados a colocar essas coisas em prática. Nós somos chamados a amar o nosso próximo. Tiago diz que se a pessoa vem falar para você que está precisando de roupa e passando fome, e você simplesmente as despede, sem nada fazer por elas, você está em pecado. Assim como eu também, quando faço isso, estou em pecado. Tiago deixa isso de maneira muito clara. Meus irmãos, nós precisamos entender que é necessário nessa vida, nós precisamos entender que existe uma vida eterna, e que porque existe uma vida eterna, nós não devemos nos apegar de maneira demasiada a essa vida. Nós não devemos estar preocupados em ampliar o nosso império, as nossas posses. Nós devemos nos preocupar em investir dinheiro no reino de Deus. Nós devemos nos preocupar em fazer parte daquilo que Deus tem feito, que é a expansão do seu próprio reino. Nós devemos então investir o nosso tempo, a nossa saúde e o nosso dinheiro nessa grande missão de Deus. Nós podemos usufruir da graça de Deus sendo usados por Ele na sua própria obra. Assim como você também não merecia ser salvo, nós fomos salvos, e além disso, Deus nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra. Deus é tão gracioso que naquilo que nós devemos fazer, quando nós fazemos, nós ainda assim somos abençoados. Deus é tão gracioso que nas nossas obrigações nós somos abençoados quando nós fazemos, então, com a motivação correta em nosso coração. Quando nós visamos a glória de Deus. Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 58, vai dizer que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Por isso nós devemos ser abundantes nas boas obras. Por isso nós não podemos estar com o nosso coração endurecido para a necessidade do nosso próximo. Independente de quem seja a culpa, humanamente falando. Deus reina soberanamente sobre toda essa situação, mas nós temos tido e visto erros em todas as esferas governamentais, em todas as esferas sanitárias, em todas as organizações que têm se envolvido com essa pandemia. Nós temos visto erros, nós temos visto guerra política, guerra de ego, guerra de poder. Mas isso não é motivo, isso não justifica que nós endureçamos o nosso coração para a necessidade do nosso próximo. Isso não justifica que o nosso coração seja endurecido para aqueles que têm passado dificuldade. Sejam eles irmãos nossos da fé ou não. Quando nós amamos a Deus, em primeiro lugar, a consequência é que o amor que flui dele para nós, fluirá de nós para outras pessoas. E o nosso próximo pode ser um irmão da fé ou não. O ponto é que nós somos chamados a abençoar pessoas,
Assim como Deus prometeu a Abraão que nele todas as nações seriam benditas, nós somos chamados no nosso tempo a fazer com que todas as nações sejam abençoadas. Nós somos chamados como testemunhas de Deus, como pessoas eleitas por Deus e movidas pelo amor de Deus, a levar o Evangelho e a levar, então, os aspectos que atendam às outras necessidades. Pode ser que tenham locais que a necessidade de alimento não é tão grande. Mas eu não tenho dúvidas, e muitas vezes nas regiões mais ricas são onde existem as maiores necessidades emocionais. Não tem diferença entre o rico e o pobre que está a caminho do inferno, a não ser muitas vezes o tamanho da barriga. O ponto é que nós precisamos ser movidos pelo amor de Deus, pela proposta de Deus nas Escrituras. Mais do que nos preocupar com o número de mortes, nós temos que nos preocupar para onde essas pessoas têm ido. Como nós temos agido como igreja no anúncio do Evangelho e na entrega das boas obras. As boas obras são parte necessária, uma parte fundamental da fé cristã. Então, quando nós olhamos para esse texto que Tiago coloca, ele nos mostra, então, a diferença entre a fé verdadeira e a fé falsa. E nós vemos que a fé falsa é aquela que fala da boca para fora. É aquela que até pode crer, mas ela não faz. É aquela até que crê, mas crê de maneira errada, porque essa crença em nada mudou seu coração. E nós vemos, então, a fé verdadeira, aquela que Deus coloca em nosso coração, em que Ele começa a boa obra em nossa vida, que Ele transforma, Ele nos vira, Ele faz com que nós desejávamos A, passamos a desejar B, Z. Nós mudamos os nossos gostos, o nosso gosto, nós mudamos os nossos desejos, mas na verdade tudo isso é resultado da ação do Espírito em nosso coração. Essa fé verdadeira, então, que uma vez transforma, é usada por Deus para transformar o nosso coração, ela tem impacto prático na nossa vida e na sociedade. E isso porque nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo, a levar o amor de Deus ao próximo. Nós somos, então, chamados a anunciar o Evangelho e a cuidar dos necessitados. Que Deus muito te abençoe através da exposição da palavra de Deus, que Ele trabalhe em seu coração, que Ele te mova a uma vida mais dedicada a esse aspecto da vida cristã, o cuidado do próximo. Que Deus te mova, sem dúvida alguma, a que você seja um grande anunciador das boas novas, um anunciador de Jesus Cristo, e que tudo isso redunde em glória para Ele, que tudo isso redunde em uma mobilização dentro da sua vida, da sua família, da sua igreja e de onde você passar. E agora, meus irmãos, nós vamos para o nosso próximo quadro. Vai ter uma pequena propaganda, para você ouvir um pouco mais daquilo que nós temos feito aqui na Igreja de Pinheiros. E na sequência, então, nós começaremos a nossa entrevista. Que Deus muito o abençoe. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Hoje contamos com 16 congregações nacionais, 2 congregações internacionais, 26 parcerias de plantação e revitalização e 14 missionários transculturais. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma grande igreja missionária. Alô você, é com muita satisfação que eu estou aqui para apresentar para você a editora Hebron, editora e livraria. É uma livraria e uma editora missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós, a partir de março, estaremos vendendo livros das principais editoras, Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil e também produtos que nós iremos editar a partir da nossa própria editora. Todas as vezes que você comprar, adquirir um livro, uma Bíblia
da Editora Hebron, você estará contribuindo com a obra missionária. Todo o lucro da editora será reinvestido na obra missionária. Muito bom, de volta com o programa Você é um Missionário, ao vivo toda terça-feira, às 20 horas, aqui na IPP-TV. Palavra abençoadora do pastor Leonardo Campanha, que está sempre aqui com a gente também, trazendo um devocional, fazendo uma entrevista. Muito bom, né? E eu quero dizer para você que eu estarei aqui durante todo o programa, de olho no chat, aqui nas mensagens. Quero já aproveitar e dar boa noite para a Tâmara Cristina, que está acompanhando a gente, a Maria Nazário, a Edna Lemos, a Tina Calapês, o Rogério Valadares, que está sempre com a gente, e dizer para você mandar a sua pergunta. O assunto é muito interessante. Semana passada nós começamos a falar desse assunto sobre a missão da igreja na pandemia, e hoje nós daremos continuidade a esse assunto, falando hoje sobre diaconia e ação social. E eu quero lembrar você que pode mandar sua pergunta, que eu vou transmitir. Eu estou aqui para transmitir a sua pergunta para o pastor, para o diácono, enfim, para quem que interessar qualquer assunto, pode mandar sua pergunta, tá bom? Passo agora para o Léo para começar a nossa entrevista, né, Léo? Obrigado, Lídia. Francisco, seja bem-vindo ao nosso programa. Ao longo do programa, com certeza, vai escapar um Chico aqui, né? A amizade proporciona essas coisas, né? Então, o Francisco Manuel é um diácono aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse ano ele tem tido o privilégio de servir junto à diretoria da Junta Diaconal. E a nossa junta, pela graça de Deus, né, a Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela graça de Deus, ela tem sido bastante atuante em meio à pandemia. Então, nós temos aí já mais de um ano de pandemia. Com certeza, nós aqui, o corpo pastoral já os deixou de cabelos em pé, né? No caso do Francisco, um pouco mais difícil, mas a gente sabe que eles têm trabalhado demais. As necessidades têm surgido das mais diversas fontes, né? Necessidades diferentes, aquelas que fogem muitas vezes ao padrão rotineiro que a gente imagina de dificuldade durante esse período. Francisco, se apresenta um pouco rapidamente. Há quanto tempo você está conosco aqui na igreja? Há quanto tempo você está como diácono? Já teve como professor, enfim. Conta um pouco pra gente, só pro pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Casado, filhos, essas coisas. Tranquilo. Obrigado, Léo. Bom, boa noite a todos. Eu tô na igreja, tô perto de completar 10 anos, né? Aqui na igreja de Pinheiros. E desde do início, eu comecei trabalhando nos grupos de pastoreio, né? Foi o primeiro ministério que eu me envolvi, né? E depois eu passei pela IBD, né? Trabalhei na Escola Bíblica Dominical, ajudei na organização, né? da IBD com uma parte de secretaria, né? E depois fui professor também e graças a Deus agora estou podendo servir como diácono, né? Mais recentemente, eu sou um novato, um diácono novato. Não tenho nem 2 anos como oficial ainda, né? Mas Deus tem me dado assim, a oportunidade de me envolver bastante, né? Nesse ministério, e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, né? Eu sou casado, minha esposa chama Eliana, tenho 2 filhos, Marcelo e Olívia, né? A Olívia tem 13 anos, Marcelo tem 10 anos, né? E graças a Deus também são crentes, né? E é isso, né? Então tô aqui no hall. Já tem uma caminhada conosco, né? E Deus tem te usado aí durante esse período, né? Então hoje a nossa ideia é trabalhar um pouco mais essa parte de assistência na física, vamos falar assim, né? A semana passada falou muito da assistência espiritual, assistência judicial, que são necessários, mas a gente sabe que a parte física também é. Temos que cuidar bem do nosso corpo, temos que cuidar bem das necessidades, né? E para a gente começar essa conversa, né? O que é diaconia? O que é ação social? Como essas coisas se encontram? Elas se encontram, não se encontram? Como que é isso na vida da igreja?
A diaconia e a ação social, elas estão muito relacionadas, né? Elas são, na essência, são o exercício do amor ao próximo, né? E a grande diferença é a aplicação, onde esse amor é aplicado, né? Na diaconia, o amor é aplicado aos membros da igreja, né? Ou às ovelhas do nosso aprisco, né? E a ação social são para as pessoas que não são membros da igreja, não são do nosso convívio aqui, né? Então, fundamentalmente é isso, é o público-alvo, né, do amor, né, que diferencia a ação social da diaconia, né? E aí a diaconia, né, é importante a gente lembrar, ela é um cargo oficial, né? Você foi eleito para ser diácono, eu já tive o privilégio de ser diácono aqui na igreja também, antes de ter tido o meu chamado para o pastorado, né? Então, o diaconato é um cargo oficial, uma pessoa eleita que tem autoridade recebida por Deus, né? Reconhecida pela igreja, e essa autoridade imposta ali pela liderança, né? Pelos presbíteros. E nós vemos a instituição da diaconia ali em Atos, né? Capítulo 6, onde estava tendo necessitados, né? Estava faltando distribuição das mesas, e aí surge a diaconia, né? Essa ideia do serviço, do cuidado, né? Eu creio que é um serviço fundamental dentro da vida da igreja, né? É um trabalho que de fato você colocou, né? É a demonstração do amor ao próximo, né? Uma das maneiras de demonstrar amor ao próximo. Léo, deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante, porque a gente vive, na verdade, assim, eu passei por algumas igrejas e tenho contato com pessoas de outras igrejas, né? E às vezes a gente percebe que a junta diaconal, ela se concentra muito nessa ação do pôr à mesa, né? Do operacional, né? E então muita gente associa o diácono ao cara que abre a porta e que põe cadeira, né? E esquece desse lado da assistência e do amor, do exercício do amor. É evidente que abrir a porta para o irmão, cuidar do culto, é um exercício de amor. Da ordem do culto e tudo mais, né? É um exercício de amor, mas não é só isso. Sim. Né? Nós temos um trabalho muito grande que precisa ser feito, que é o de cuidar do próximo, né, em sua totalidade, né? Então, eu acho que é importante dar essa abertura para a gente lembrar esse lado social, esse lado do cuidado, né, do próximo, do membro e da assistência social. E eu acredito que fosse só para abrir porta e pôr cadeira, Paulo não teria escrito a lista das atribuições, das características para Timóteo que um diácono deve ter. É verdade. Então eu sempre enxerguei, foi sempre essa uma pauta que eu levantava dentro da junta, né? A necessidade de nós sermos vistos como líderes espirituais dentro da igreja. Sim. Né? Nós não temos de fato a mesma função que um presbítero, o diácono não tem, mas ele tem atribuições que demandam essa espiritualidade, demandam essa intimidade com Deus, um conhecimento bíblico sólido, né? Sim. Mas voltando para o tema da diaconia e da ação social, né, você colocou aí a definição onde elas se enquadram, mas por que elas são importantes? Né? E de que maneira essa importância aumentou ou diminuiu, a resposta é meio óbvia, dentro do período da pandemia? Não, ela é importante por diversos aspectos, Léo. Não dá para a gente amar a pessoa, como você mesmo falou na sua devocional, né? E dispensar ela numa necessidade, né? Então, primeiro, que é um exercício, é um mandamento, a gente cuidar das pessoas em suas necessidades. A gente precisa, né, fazer isso, né, com os próximos e com os não próximos, né? E aí, no caso de distância, você está dizendo, né? Pois é, né, remotamente, em todos os aspectos, né? Então, ela é importante porque o nosso irmão, ele sente necessidade, ele tem as mesmas dificuldades que nós podemos estar enfrentando, ele também enfrenta. E a gente tem que assistir esse nosso irmão. A gente não pode deixar ele, né, desassistido, né? E a pandemia, ela veio e, né, intensificou e piorou muito mais a necessidade das pessoas, né? No início, né, a gente tinha só um problema, digamos, de distanciamento, né? O distanciamento foi aumentando,
né, que isso por si só já é um problema, porque a gente teve um esfriamento das relações. A ideia do isolamento, né? A ideia do isolamento, as pessoas tendo que ficar mais restritas ao deslocamento, né? Então fica mais trancado em casa, tudo mais. Nesse sentido que você falou que teve esse distanciamento, sim, né? Sim, nesse sentido. Então, a gente passou a acompanhar com mais dificuldade, ter mais dificuldade para acompanhar as pessoas, né? Porque a gente sempre encontrava os irmãos pelos corredores, né? Pelos mercados, mas a gente teve mais dificuldade de acompanhar. Então, isso já foi uma necessidade, uma dificuldade que a gente passou a enfrentar, né? E depois vieram os desdobramentos, né? Desdobramentos de saúde e de economia, né? E os nossos irmãos, todos eles, estão sofrendo. Nós estamos inseridos nesse contexto, né? Todos nós estamos sofrendo, né? E então é fundamental que a gente tenha um olhar sobre essa frente que se multiplicou, né, perante a junta diaconal. Então essa importância ela foi intensificada, né? Porque eu lembro que antigamente a gente tinha um esforço mensal de captação de cestas, né? Para assistência dentro da nossa igreja. Mas era algo, perto das proporções atuais, bastante pequeno, né? E aí, diante dessa questão da importância que ela aumentou com a pandemia, quais foram as dificuldades impostas, algumas você já começou a citar, a diaconia e a ação social, né? Então, assim, quantidade de pessoas, os tipos de necessidade, surgiram necessidades diferentes do que costumava surgir, né? Como que a junta tem agido diante dessas circunstâncias, né? Como que a igreja tem se colocado diante desses que têm sofrido? Assim, aumentou a diversidade de problemas, né? Até então, né, nesse meu período, né, eu peguei alguns meses antes da pandemia na junta, percebia claramente que a gente tinha uma demanda pequena, emergencial. Tá. Era demandas pontuais emergenciais. Hoje nós temos demandas sistêmicas grandes, né, que são atendimentos grandes. Coisa, né, recorrente, né? Contínua, né, que a gente, né, tem mantido, seja com auxílio financeiro, seja com os mantimentos, né, e em volumes muito maiores do que se tinha no início, né? Então, multiplicou, né? E a diversidade dos problemas também, né? Nós também tivemos, assim, tivemos casos de irmãos despejados, né, por questões de não conseguir honrar os aluguéis, né? Exatamente. Nós tivemos casos de membros da igreja que nós tomamos conhecimento que estavam em abrigos, né? Abrigos públicos, né? E nós, né, os famosos albergues. Exatamente, né? E fora irmãos que se adoeceram e não tinham como se tratar, né? E às vezes não tinham dinheiro para comprar remédio, né? Enfim, multiplicou demais esses casos, né? E diversificou bastante, né? E um pouco relacionado a essa questão do isolamento ou do distanciamento, nós também tivemos mais dificuldade em ter contato e ter conhecimento dos casos, né? E às vezes a gente, dos nossos próprios diáconos, entre os próprios diáconos que estavam passando dificuldades, e a gente custava, né, a identificar isso, né? Uma coisa que eu percebo, Francisco, isso pude perceber ao longo do tempo, tanto no exercício do diaconato quanto agora, que tem alguns aspectos que dificultam isso, com ou sem distanciamento, sem o isolamento, mas com o isolamento isso aumenta. Que é a questão da vergonha que a pessoa tem de abrir a sua necessidade para o próximo. Verdade. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem vergonha, e isso pode ser movido pelo orgulho, né? Isso pode ser movido, né? Eu não vou pedir, eu não peço. Né? A pessoa tem dificuldade em aceitar ajuda, né? Tem pessoas que são orgulhosas, assim. Outras, porque acham que podem não ser ajudadas. Então, quando a gente olha para essa realidade, a igreja aqui, Presbiteriana de Pinheiros, está aberta, né? Está de braços abertos para auxiliar. O pastor Arival tem reforçado isso nos momentos de aviso no culto, né? Falou assim, povo nosso não vai passar necessidade, nos procure, né? E eu creio que esse é um aviso que a gente pode dar para os nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Se você é líder na sua igreja, comece a trabalhar isso dentro da realidade do seu rebanho.
Se você tem passado necessidade, procure a liderança da sua igreja, os presbíteros, os diáconos, o seu pastor, né? Nós somos irmãos, nós aqui, a gente já tem falado isso, temos assistido até aqueles que, até não, né? A Bíblia manda que nós façamos isso, temos assistido os de fora. Inclusive. Né? A gente não pode ser braço curto nisso, né? O sofrimento humano, ele é duro, né? O passar fome, a gente tem visto aí estatísticas, eu nem trouxe, porque as estatísticas eram bastante divergentes, mas todas muito duras, né? Muita gente com dificuldade, com medo de já não ter, assim, ó, a comida vai acabar e é provável que eu não tenha mais dinheiro. Quando a comida acabar, eu ainda vou ter recebido o próximo dinheiro que eu tenho para receber. Então, ao invés da pessoa muitas vezes reclamar que não recebeu o auxílio da igreja, procure a igreja primeiro. Deixe a sua necessidade ser conhecida. Porque muitas vezes o guardar isso e esperar, muitas vezes não ajuda, né? É óbvio que você tem que colocar isso em oração, né? Não é isso que a gente tá falando, mas também converse com os irmãos da igreja, né? O amor fraterno, o convívio dentro do corpo de Cristo faz com que nós tenhamos essa liberdade, né? Não é à toa que Paulo usou a ilustração do corpo, né? Se um dos membros do corpo não vai bem, o corpo todo vai mal. Exato. Né? Então é importante que nós tenhamos esse tipo de contato, esse tipo de abertura, né? Às vezes demanda perder um pouco a vergonha de abrir a necessidade, mas fica o nosso desafio a você abrir a sua necessidade, a você procurar a sua igreja, né? Os desafios, a gente vai fazer alguns desafios aqui, e é por isso que a gente continua com o desafio das cestas básicas, né? Passar um pouco para a Lídia para ver ela fazer a interação com vocês, né? Mandem perguntas para nós. Aproveite o Francisco aqui, ele tem um conhecimento aí operacional da junta, pode ajudar a sua igreja também, caso você tenha alguma dúvida em como implementar nos... Porque assim, como que eu ajudo num momento tão difícil? Também pode ser uma pergunta, né? Então, mande suas perguntas, participe conosco e a Lídia vai dar alguns recados para você e trazer as perguntas para nós. É verdade, pastor. Eu quero aproveitar essa deixa das cestas básicas e dizer que a nossa campanha continua. Eu tenho visto dados assim crescendo da necessidade das pessoas. Nós temos visto, né? E a campanha continua. E eu quero pedir para a Tainá falar para a gente. Tem um videozinho preparado para vocês aqui falando sobre a campanha da cesta básica, dizendo que é muito simples também. É só anotar o Pix. Agora tem essa facilidade. Eu vou falar aqui o Pix é 50954 825 1000 ao contrário 13. Vou repetir, está aparecendo na sua tela também para a Junta Missionária de Pinheiros, 50954 825 1000 ao contrário 13. Essas cestas são direcionadas para as famílias que estão passando necessidade. Lembrando que para ser direcionada para cestas básicas, a sua doação precisa colocar os 90 centavos no final, tá bom? E eu vou chamar a Tainá, que ela vai explicar um pouquinho melhor sobre essa campanha que continua para a glória de Deus. Olá, Lídia! Olá, você que está nos assistindo. Bom dia! Tudo bem com você? Olha só, gente, nós estamos chegando no nosso alvo de 40 mil cestas doadas. Mas nós contamos ainda com a sua colaboração, com a sua generosidade, para a gente chegar neste alvo. E como que eu faço para participar? Essa deve ser a pergunta. É simples. Basta você doar R$ 40,90. Lembrando que os 90 centavos, ele é importante porque é ele que vai saber diferenciar qual o destino da sua doação. E os dados para você doar são esses que aparecem na sua telinha. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Muito bom, e eu quero deixar claro que eu falei um Pix e apareceu outro, né? Mas os dois são válidos, tá, gente? Esse que a Tainá falou, o 10755150-00169, vale também, os dois são da Junta Missionária de Pinheiros, então pode fazer tranquilo, com a consciência tranquila, lembrando dos 90 centavos para nós identificarmos aqui o destino dessa doação, que são as cestas básicas, tá bom? No decorrer do programa você pode ir fazendo também.
E eu quero ler aqui os comentários da Lourdes Rodrigues, que falou graça e paz. Boa noite, Lourdes. A Josele falou boa noite, Josele. São Gabriel, Espírito Santo, amo esse programa. Deus seja louvado. Amém, Josele. Esse programa é o queridinho aqui da IPPTV. O Jonas de Góes falou graça e paz. Estamos aqui acompanhando o programa e me inteirando no assunto. Olha que bênção. E pode mandar sua pergunta, que já tem uma aqui e eu vou passar para o pastor Léo para falar com o diácono Francisco. Olha só, temos grande desejo de ajudar, a Eunice falou. Como devemos fazer? Pergunta boa, né, pastor? Exatamente. Então, é Eunice, né? Eunice. Eunice, eu creio que nós podemos dividir essa pergunta em duas ações. Você pode estar querendo nos ajudar com a campanha que nós temos feito das cestas básicas, né? E como o Francisco disse, a gente tem ajudado os de perto e os de longe, né? Então a gente tem ajudado na cidade de São Paulo, no entorno da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente tem mandado para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste. A gente tem, onde tem tido necessidade, as pessoas têm nos procurado, nós temos buscado auxiliar, né? Dentro daquilo que Deus tem nos dado, né? A gente tem muitas vezes as pessoas acham que nós somos uma igreja rica e coisas do tipo, mas aquilo que Deus tem nos dado, a gente também tem liberado, né? A gente tem tido o privilégio de ser abençoado por Deus e nós entendemos que nós devemos mais abençoar as pessoas, né? Então a gente tem mandado para fora do país, para o Oriente Médio, para missionários na Venezuela, enfim, muitas coisas acontecendo e a gente tem atuado. Se você quer nos ajudar nesse sentido com as cestas básicas, então é fazer o depósito no Pix que a Lídia passou. Você pode entrar no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na ippinheiros.org.br. Lá tem os dados, né, para você identificar o depósito, isso é uma coisa. Mas eu creio que talvez você possa estar querendo montar um esquema para vocês da sua igreja abençoar aqueles que estão próximos a vocês. Para vocês começarem um trabalho de auxílio, né? E eu creio que o Francisco consegue me ajudar nesse caso, né? Eu acho que a gente tem que pensar em alguns aspectos. Acho que tem que pensar no aspecto financeiro, né? Essa ideia que o pastor Arivaldo diz que ele tem esse dom, né? Que é o dom de pedir, né? A gente tem que saber pedir para as pessoas, porque quando o crente entende, o Francisco tem vivido isso e já a próxima pergunta vai ser nessa linha, né? Quando o crente entende que dar, que administrar bem, ser um mordomo fiel, dando para o necessitado, é uma forma de receber bênçãos de Deus, além de você estar, né, cumprindo aquilo que você foi chamado a cumprir, né? Então é dar para o crente o privilégio de aprender a ser generoso. Por isso o pastor Arivaldo escreveu o livro sobre generosidade, está lá no site da editora Hebron. Recomendo a você comprar esse livro, tem sido um sucesso de vendas, do privilégio de ser generoso. Então tem um aspecto financeiro. Mas como que fica o aspecto operacional? Eu creio que existe uma relação de triagem, se é feito algum acompanhamento ou não, se existe alguma preocupação com, a gente diz lá no interior, 171, o cara que quer enganar a igreja. Como que uma pessoa numa igreja num porte um pouco menor, né, pode começar esse tipo de trabalho, Francisco? É importante pensar nisso, né, porque nós somos mordomos, né, nós administramos o que não é nosso, né, então, e nós, assim, isso do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista humano, as pessoas que doam, né, recursos para a igreja, para essas ações, elas estão confiando que a gente vai usar da melhor forma, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação e esse zelo, né? E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem esse cuidado, né? É muito difícil, gente. É muito difícil. A gente esbarra por... só o Espírito Santo que discerne, né? A verdade é essa. Não adianta a gente passar por um checklist, né? Querer dizer que existe uma receita de bolo, que a gente consegue ver o Serasa e etc. Não é assim, né? Na prática não é assim. Mas a gente toma, sim, cuidados, né, para saber se as pessoas que estão fazendo os pedidos, né, se esse pedido vai chegar realmente no necessitado. Né? Então é importante que exista inicialmente uma formalização do pedido, né? Então o pedido ele deve ser encaminhado de preferência por uma instituição, né, e não por uma pessoa. Né? O ideal é que ele venha de uma instituição, né? E que essa instituição tenha, né, um cadastro,
né, de pessoas que são atendidas, né? Então, isso é um caminho muito seguro, né, que nos tranquiliza muito a fazer, né, a fazer o encaminhamento. Não que a gente não vá atender outros casos, tá? Como eu falei, não é uma regra, digamos assim, fechada, né? O Espírito Santo guia, a gente crê nisso, a gente ora e isso está depositado, tá? Nós temos a nossa confiança no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, mas é um caminho para se operacionalizar. Então, se você quer fazer essa ação na sua região, cadastre as pessoas necessitadas e tente vir através de uma igreja. Se você não tem não é uma instituição, né, jurídica, venha através de uma igreja, faça o pedido através de uma igreja. Isso aí vai ser muito mais fácil de ser atendido. Tá? E a gente tem percebido, né, que a gente tem ajudado os daqui, os de fora, né? Pessoas de fora têm mandado recursos para a gente. A gente tem visto que quando a gente começa a fazer as coisas com a intenção correta, né, visando o amor ao próximo, né, glorificar a Deus, Deus vai abençoando e Ele vai mandando mais recursos. A gente tem vivido isso na prática. E pensando um pouco nisso, Francisco, como que tem sido para você pessoalmente, né? Não é como junta diaconal, o Francisco CPF, como tem sido para você exercer a diaconia, a ação social, de maneira tão intensa no período da pandemia? Como que isso tem afetado ou não sua relação com Deus, com a sua família, né, com seus filhos, com a sua esposa, onde você trabalha? Como que isso tem te afetado ou tem te transformado? Como que tem sido isso? Léo, é um período bem difícil, né, que a gente tem vivido, todos têm vivido. Então, eu não vou enfeitar o pavão, é um período angustiante, né? Eu acho que a gente vive, digamos, preocupado e consternado, né, com aquilo que a gente tem tido contato, né? E então a gente se entristece, a gente se fica triste mesmo com o que a gente toma conhecimento, né? Mas por outro lado, né, é um período que é impossível você não ser transformado, né? Então a gente está sendo transformado pela dor, né? Não tem como a gente dizer que não está sendo, né? Então eu percebo que a fé tem sido provada, né? A nossa fé tem sido provada, mas Deus tem abençoado, e aí a gente vê muito milagre, né? E aí o milagre fortalece a fé, né? Então a gente consegue avançar, né? Apesar da dor, né? Apesar da angústia, a gente avança porque a gente vê milagre, e Deus dá sinais, né, que nos motivam a continuar, falando, vamos embora, vamos continuar, porque Deus vai prover, é o Deus da provisão, né? E vamos continuar fazendo, e vamos atender, e vamos fazer, gente, não vamos ficar fazendo conta, né? Vamos fazer oração, né? A gente conta não cabe a nós, né? E Deus tem feito milagres mesmo, e tem abençoado muitas vidas, e tem nos dado privilégio, né? Pessoalmente, eu tenho visto muita gente ser abençoada, e fico feliz, né, de poder ter sido instrumento, né? E como eu falei, isso aí fortalece, né? Fortalece a fé, e aí a gente vai fortalecendo o próximo, fortalecendo os outros diáconos, né? Fortalecendo a família, né? E assim, de fé em fé. E aí é importante a gente lembrar disso, né? Da soberania de Deus na pandemia, e que Deus, ele, em vários momentos da nossa vida, eu diria que em boa parte deles, as transformações, a maneira como Ele trabalha em nós, muitas vezes é por meio do sofrimento, né? O sofrimento é um grande pedagogo de Deus, né? E eu falo que é porque a gente é teimoso, às vezes meio burro, e a gente não aprende na bonança. Por bem, né? E aí Deus vem então, né? Manda essas situações e o Espírito vai trabalhando em nós. É o que você falou, né? Essa ideia de a gente vai tendo motivação, é o Espírito conduzindo o coração. É o Espírito renovando as forças, né? Vai falar aquela ideia de renovar as forças como a águia, né? E aí vai sentindo isso na prática, né? Porque eu, conversando com o pastor Arival, eu falei, pastor, é o seguinte, não dá pra gente continuar fazendo as mesmas coisas, sendo que os problemas estão piorando. E aí, pastor, o que nós vamos fazer, né? E o pastor é sempre inquieto, né? Eu falei, o que você acha? Eu falei, pastor, tem que pedir mais. Tem que aumentar as metas de cesta. Aí de 45 para 50, agora já foi para 60.
Eu falei, pastor, tem que pedir, porque o povo está perdendo mais emprego. Isso às vezes não é noticiado, esse efeito colateral, né, que é uma preocupação real nossa. Ele falou assim, a gente precisa pedir. Tem uns caras que estão com a poupança cheia. Né, e a gente está com a poupança cheia. Ter a poupança, ter uma provisão não é errado. O que é errado é você sentar em cima dessa provisão enquanto o outro está passando necessidade. Né, em algumas aulas minhas eu falo assim, é errado você trocar de carro? Não, errado não é. Agora, você trocar de carro e deixar de ajudar o seu irmão por conta disso é errado. Então a gente não pode sentar em cima da provisão que Deus tem dado. Né? E aí você tem sentido isso na pele junto, fica engraçado, junto com a junta, né? Com a junta diaconal, como Deus faz essas coisas. E é isso que há muitos anos o pastor vem ensinado para a gente, tem batido na tecla, né? De viver as experiências de fé, a maneira como a gente se desdobra na obra, pensando na glória de Deus e no bem do próximo, o que Deus faz. É verdade. Né? E aí renova a força, tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de saltar de alegria quando acontece alguma coisa, né? Então a gente vê que é o agir de Deus em nós, transformando em primeiro lugar o nosso coração. Exatamente. Né? Às vezes a gente acha que está abençoando demais o outro, e Deus está fazendo tanto em nós. A obra é em nós, né? Tanto em nós, é em nós, no outro, é tudo ao mesmo tempo. Tudo junto, misturado. Não tem como se separar, né? Mas isso renova a nossa fé, isso fortalece a fé, dá ânimo para aquele que estava cansado, né? É muito legal ver isso, né? E é o seguinte, Francisco, estou aqui pensando e eu creio que uma das ideias desse programa é a gente estimular essa ideia do testemunho de Cristo, da evangelização. E eu creio que, como eu falei na devocional, esse cuidado com o próximo está associado com a evangelização. Ainda mais no tempo que a gente vive. Né? E aí é o seguinte, quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 2, no verso 1 vai falar que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a ideia do texto é que o Espírito age em nós, Cristo nos dá vida, né? A vida só pode vir dele, mas a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Ou seja, um morto não faz nada para que ele possa ganhar vida. Né? Eu nunca fui no velório que o morto estava fazendo massagem cardíaca para ver se ele voltava a viver. O morto sabe morrer, sabe ficar morto. E aí a ideia desse texto, então, é que nós ganhamos a salvação. Nós ganhamos essa vida. Nós não fizemos nada por merecer. Mas no verso 10 desse mesmo capítulo, que é dentro da mesma unidade textual, ele vai dizer que Deus, então, nos salvou e que Ele nos preparou para boas obras que Ele de antemão já tinha preparado. Então a ideia é de que nós somos salvos e nós somos salvos também para boas obras. Paulo a Timóteo vai falar que a Bíblia ela é útil e para nos deixar habilitados para toda boa obra. E a boa obra, né, se a gente pegar ali uma sistematização bíblica do que é boa obra, ela não é só assistência social, né? Tudo aquilo que Deus ordena que nós façamos é uma boa obra. Então, culto público é uma boa obra, né? A oração é uma boa obra, leitura bíblica, tudo isso é uma boa obra, né? Se você quiser ver isso, vai lá na Confissão de Fé de Westminster, tem um capítulo que fala lá das boas obras, né? E mais uma vez, lembrando que nós só fazemos porque nós recebemos primeiro, porque nós somos salvos, porque o Espírito habita em nós, é Ele quem nos move. Mas pensando nesse texto que todo crente, então, recebeu a salvação e Deus preparou para ele boas obras, como que uma palavra sua para as igrejas, né? Eu creio que esse testemunho seu já dá uma ideia do que tem sido, né? Mas eu quero que você dê uma palavra agora para os irmãos que estão assistindo, como se fosse assim, uma palavra de quem está vivendo uma bênção maravilhosa. Assim, eu quero que você faça isso também. Venha viver o que nós estamos vivendo, porque existe gente precisando. Muitas vezes as pessoas se preocupam, e aí eu quero que você dê uma posição sua a respeito disso. Eles acham que nós, aqui em Pinheiros, somos muito grandes. E por conta disso a gente faz muita coisa. Eu estou aqui nessa igreja, está há 10, eu estou aqui 14 anos, e eu vejo que é o contrário. Eu vejo que tudo que aconteceu foi porque a gente estava fazendo, né? Deus abençoando, Deus nos movendo a fazer, e a gente vindo e fazendo, e as coisas foram acontecendo. Né? Então muitas vezes as pessoas se preocupam com o seguinte, a gente não tem um porte de vocês para pedir na internet. Ou a gente não tem um alcance de vocês para distribuir por todos os lugares. Mas, muitas vezes, o que Deus dá para a gente, Ele vai cobrar aquilo que Ele deu. Então nós passaremos por cobrança pela nossa postura diante da pandemia.
né? Deus nos deu recurso, Deus está nos dando meios de comunicação, que não é nenhuma igreja obrigada a ter, né? Mas nós estamos tentando fazer uso disso para abençoar pessoas. Só que às vezes tem uma pessoa de uma igreja lá do interior, uma cidade menor, outros estados, que não tem tanto recurso. É possível fazer isso? Que palavra que você traz para esses irmãos, para essas igrejas representadas pelos nossos telespectadores aí? É interessante pensar assim, Léo, porque a diaconia e a mordomia não é uma mera rima, né? Ela tem uma relação orgânica, né? Intrínseca, né? A gente está acostumado a pensar na mordomia do dinheiro, né? O mais comum, né? O senso comum fala da mordomia do dinheiro, a mordomia do tempo, né, de como você usa o teu tempo. É verdade, essa são uma administração, né, de recursos que nos são dados, mas temos também a mordomia das oportunidades e a mordomia da influência, né, e a Bíblia também fala que nós temos que ser fiéis despenseiros, né? E não fala que é para dispensa grande ou é dispensa pequena. É para dar dispensa que você tem. Você tem que ser fiel na sua dispensa, né? Administrar bem a sua dispensa, né? Seja ela com 1 quilo de arroz dentro, seja ela com 1 tonelada de arroz dentro, né? E então eu acho que, independente dos recursos, né, nós podemos abençoar as pessoas e exercer a diaconia, tá? A gente pode ser um canal de bênção, de consolo, né? Levar o consolo para as pessoas, né? Para que elas possam, né, nesse momento de angústia, de desespero que as pessoas estão vivendo, elas possam ser consoladas por vocês, né? E, pensando na mordomia da influência, você pode não ter o recurso, né? Mas você pode ter acesso a alguém que tenha o recurso, né? E influenciar essa pessoa a utilizar esse recurso para o bem, né, para abençoar as pessoas, né? Então, eu acho que existem meios da gente fazer sem recurso, tá, a diaconia, né? Então, nós temos que nos preocupar em orar e pedir para Deus nos habilitar a perceber as oportunidades que estão perto de nós e nos dirigir com o Espírito dele, né, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades, né? Ele vai prover o recurso, né? Ele vai abrir as portas para que você possa ser um instrumento de bênção, né? E então eu creio que seja possível, né, nessa ótica, né, Léo? Muito bom. E aí, Francisco, a gente já está chegando ao final. Eu falo que conversa boa passa rápido, né? E quando eu olho ali para Mateus 6, de 2 a 4, a passagem que Jesus está ensinando como fazer boas obras, e fazendo um contraste, né? Contrastando ali os fariseus com aquilo que deveria ser feito de maneira correta. Ele fala, quando a gente vai dar a esmola, ele fala para a mão esquerda ignorar o que a mão direita está fazendo. Na ideia de que a gente não faz para ter publicidade, a gente faz porque a gente precisa fazer, porque as pessoas precisam receber. E aí, algumas pessoas podem questionar o porquê que a gente divulga, então, os números de cesta, né? Porque a gente tem, semanalmente, a gente tem divulgado o quanto a gente tem arrecadado, o quanto a gente tem distribuído. E às vezes pode olhar para isso e falar assim, parece estranho. Mateus 6 fala que é para fazer escondido. Será que é publicidade? O que você pode compartilhar conosco a respeito disso, né? É importante fazer essa divulgação como uma forma de prestação de contas mesmo, tá? Eu mencionei um pouco atrás, né, de que, do ponto de vista humano, pessoas estão confiando, né, em depositar nas nossas mãos como se estivessem depositando na mão de Deus, né, os recursos, né? Então, a gente precisa dar essa publicidade, né, dar essa transparência para que as pessoas vejam como isso está chegando, o que está chegando e como isso está sendo aplicado, né? Onde está chegando, onde está sendo distribuído, né? Na junta, dentro assim, na diretoria, existe uma preocupação
bastante grande com um controle mesmo, né, dos recursos, né, sejam das assistências financeiras, sejam da distribuição das cestas, né, mas não é porque a gente quer ser um carrasco, né, porque a gente realmente se preocupa em prestar contas, né, principalmente a Deus, né, mas também ao nosso próximo, que eventualmente, né, queira entender como que o recurso de Deus está sendo utilizado. O recurso não é nosso, então a gente tem que administrar e tem que zelar por ele, né? Muito bom, Francisco. Eu percebo isso porque a gente tem visto, inclusive, pessoas de fora do país mandando dinheiro, né? A gente tem, às vezes, mais de 50% das ofertas para essas campanhas nem são daqui, né? Nem são de membros da nossa igreja. Então, a gente tem atendido aí as necessidades mais urgentes. A gente tem atendido, por exemplo, lá em Manaus estava faltando oxigênio. A gente não mandou o alimento, mas mandou o recurso para que, se fosse necessário comprar o oxigênio ao invés do alimento, compra o oxigênio. Tem hora que precisa é ligar a energia. Tem hora que precisa é comprar o medicamento, né? Então a gente faz essa campanha dentro desse arcabouço da cesta básica, mas o que é básico para alguém, no momento não é o alimento. Às vezes ele já tem a feira pronta, às vezes ele já recebeu o alimento, o que está faltando é o recurso para comprar um medicamento de um tratamento mais específico, né? Então a gente acaba fazendo isso como uma forma de prestação de conta, né? Como você colocou, as pessoas têm confiado. E nós, como presbiterianos, a gente preza muito pela transparência. Aqui não tem pastor dono de dinheiro. A gente tem todo um sistema de governo que evita, que busca minimizar o risco de ter uma má administração financeira. Tem comissão de contas, né, de prestação, tem tudo isso aí acontecendo, né? Então, é por isso que a gente acaba fazendo essa prestação, né? Então, Francisco, chegou aqui ao fim o nosso tempo, né? Um prazer tê-lo aqui conosco, né? Espero que vocês tenham sido aí abençoados, que vocês tenham gostado desse momento aqui com a gente, né? E antes de eu passar para a Lídia aqui, encerrar minha participação, né? Ela vai falar de novo da cesta, passar as informações para vocês. Quero divulgar para vocês esse livro, O Coronavírus e Cristo, né? Do nosso querido bom velhinho John Piper, né? Tem lá disponível no site da nossa editora Hebron. Então, Coronavírus e Cristo, né? Falando sobre a soberania de Deus, o que será que Deus pode estar fazendo conosco no meio dessa pandemia? Será que tem alguma coisa que Deus está querendo trazer à nossa memória? Será que Deus tem algo para trabalhar na sua vida, na minha vida, na vida dos não crentes, aqueles que ainda não creem e que crerão? Eu não tenho dúvidas disso. E o John Piper, então, nesse livro, trabalha um pouco dessa ideia. Fica aí a sugestão, está lá no nosso e-commerce, entra lá na editora Hebron, né? E fazer um convite a vocês, né? A gente começou nessas últimas semanas mais 2 novos cultos, né? Dentro da conversa que estava tendo com o pastor Arival, o que nós vamos fazer? A pandemia está aí. Uma das coisas foi aumentar a quantidade de cestas, e a outra que eu acabei não comentando foi: vamos pregar mais a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É pela pregação da palavra que a fé é concedida ao descrente. É pela pregação da palavra que o crente é fortalecido na sua fé. Então, nós temos agora, às quartas-feiras, às 20 horas, o culto restaurado pela palavra. Então, fica o nosso convite, por enquanto, somente pela transmissão no nosso canal no YouTube. E também convido você a divulgar esse culto aí, tá certo? E o culto na quinta-feira, a grande comissão, né? Tratando mais uma vez, a nossa igreja, ela tem essa veia missionária, uma veia bíblica, né? Aquilo que nós temos sonhados aí com esse desejo de ser uma grande igreja missionária, né? Então, quintas-feiras, às 20 horas, o comando da Junta de Missões de Pinheiros. Fica o convite para que você participe conosco, e que Deus muito abençoe. E agora, passo mais uma vez aí a palavra para a Lídia. Isso aí, pastor. Quero agradecer a participação de todos vocês que mandaram seus comentários, que estão sempre ligadinhos aqui na IPPTV. E mandar um abraço também para quem entrou depois, a Sandra Maria Esteves, a Tina Calapês, que estava com a gente, o Josué, o Yosef, a Maria Nazário, o Idélio Dourado, a filha do Altíssimo Serva de Deus, é o nome do canal, né? Que pediu oração também. Agradecer a participação de todos vocês, lembrando
que na terça-feira que vem estaremos de volta ao vivo aqui com esse programa queridinho da IPPTV, que é Você é um Missionário. E seja um missionário online também, compartilhe esse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho lá, porque sempre sobe um culto, uma palavra que vai falar ao seu coração, com certeza, um conteúdo produzido aqui com muito amor e carinho para você, cristocêntrico de qualidade, para edificar a sua vida e glorificar o nome de Deus. Obrigada pela sua companhia e a programação da IPPTV continua, fica aí ligadinho e a gente espera por você na próxima terça, tá bom? Fiquem com Deus e até lá!